A reforma tributária não precisaria ser feita para aumentar tão assim a carga tributária, se você pudesse implementar um mecanismo de cobrança eficaz dos tributos impagos, não é? Isso em razão do princípio da isonomia, da igualdade de todos perante a lei. Então todos têm que pagar, só que alguns não pagam, não é? Por conta dessa balbúrdia no processo de execução fiscal, não é? Que além de as procuradorias estarem depauperadas, não aparelhadas, os procuradores, em geral, não fazem a seleção qualitativa do crédito tributário a ser ajuizado. Então, misturam-se devedores insolventes ou aqueles que estão em lugar incerto não sabido com devedores solventes. Vai tudo no mesmo balaio e o judiciário fica empacado nessa cobrança, sem poder prosseguir na execução por falta de localização do executado e outras vezes por falta de localização dos bens, né? Então o judiciário transforma-se, de certa forma, num órgão de investigação do paradeiro do executado e de seus bens. Então, quando a Fazenda Nacional propôs a execução administrativa para superar a chamada morosidade do judiciário, eu verifiquei que tratava-se de uma proposta oportunista, porque a solução não está em transferir a execução judicial para o setor administrativo. A solução está em viabilizar um mecanismo que agilize essa execução. Como? Então, eu fiz uma proposta alternativa de reforma da lei de execução fiscal, propondo que a petição inicial devesse ser instruída com a prova de penhora administrativa. Então, além da certidão de inscrição na dívida ativa, a Fazenda, se quiser executar alguém, tem que exibir de cara o auto de penhora administrativa. Por quê? Só assim a Fazenda vai se aparelhar no sentido de diligenciar a busca do devedor e de seus bens. Não é? Enquanto não se fizer isso, eles vão continuar ajuizando aleatoriamente tudo quanto é devedor, pequeno, grande, solvente, insolvente, e vai abarrotando lá o fórum. Né? Isso não vai resolver. Mas essa proposta está em discussão no Congresso, mas não fizeram tanta emenda lá que estão tornando o processo bem complexo. Quando a sugestão que eu fiz foi bem simples, né? Era só colocar a penhora administrativa como uma das condições da execução. Não há nenhum atentado ao devido processo legal ou ao contraditório ampla defesa. Para o contribuinte executado, tanto faz ele se defender de uma penhora ordenada pelo juiz ou de uma penhora ordenada pela autoridade administrativa. O que interessa é que você tenha a possibilidade de se defender de uma forma ampla. Olha, a carga tributária no Brasil vem sendo discutida de longa data, né? Que precisa baixar, precisa baixar. Mas, como eu já disse no início, se você está comprometendo 42% do orçamento para a amortização de dívidas e pagamento de juros, vai ser muito difícil você falar em baixar a carga tributária. Não há como. A única forma de você conseguir fazer isso seria enxugar a despesa pública, diminuir o tamanho do Estado e, a partir daí, sim, você poderia simplificar o sistema tributário, tornando mais transparente,
mais fácil de ser manuseada, ser operada pelo contribuinte e, por conseguinte, ter uma carga razoável, né? Enquanto isso não acontecer, você precisa complicar o sistema tributário, encher de normas nebulosas, normas dúbias, e ir arrecadando na base de ameaça de sanções políticas, né? Exigindo, por exemplo, certidão negativa para tudo que você queira fazer na vida, né? Então, hoje, até para requerer recuperação judicial de empresa insolvente, você precisa de certidão negativa, né? Antigamente, para impetrar concordata preventivo, também precisava de certidão negativa. Para viajar, precisa de certidão negativa. Para arquivar a alteração contratual na junta, precisa de certidão negativa. Para registrar a compra e venda de um imóvel no registro de imóvel, precisa de certidão negativa. Então, esses instrumentos, na verdade, são instrumentos que implicam a sanção política e, portanto, são instrumentos condenados por pelo menos 3 súmulas do Supremo Tribunal Federal, mas continuam sendo implementados a todo vapor, né? Porque o interesse na arrecadação cada vez maior reside na mente de todos os governantes. Eu acho que, para fechar a nossa entrevista, eu diria que quem levanta a bandeira da reforma tributária para dizer que precisa simplificar, precisa baixar a carga tributária, não está sendo sincero, não é? É um discurso que soa como um discurso de um político interesseiro, né? Oportunista, né? Porque não há clima para fazer a reforma tributária nesse sentido, a não ser para exacerbar mais ainda a pressão tributária, né? Porque com o tamanho da dívida que nós temos e com a perspectiva de crescimento de 2 vezes a mais do crescimento do PIB, então em alguns anos nós vamos ultrapassar o percentual de endividamento da Grécia, não é? Então, a essa altura não há como você fazer uma reforma para simplificar.